Quem cresceu nos anos 2000 sabe. Não tem infância completa se você não reconhece essa música nos primeiros segundos. Se você lembrou, eu aposto que veio uma enxurrada de lembranças na cabeça. Aquela sensação de voltar da escola, ligar a TV, comer alguma coisa, e aquele maluco aprontando todas na mansão dos tios ricos. Welcome to the Fresh Prince Bel-Air Tour 90. It's a party going on right here. Um Maluco no Pedaço estreou há mais de 25 anos no Brasil, e mesmo depois de tanto tempo, ele continua presente na cultura pop, seja nos memes, nas dancinhas ou na carreira de Will Smith. Mas a série foi além da comédia. Falou de racismo, desigualdade e família com leveza e profundidade, criando identificação com quem via de fora aquele mundo luxuoso de Bel-Air. Seu sucesso veio dessa mistura entre humor e consciência. Só que nem tudo foi perfeito nos bastidores. A série foi quase cancelada, teve várias tretas no elenco e muita coisa aconteceu por trás das câmeras que eu acho que pouca gente conhece. Então já se acomoda aí porque hoje a gente vai descobrir como Will Smith se tornou o príncipe de Bel-Air. Foi morar com os tios pra virar gente grande. Parou, pensou no futuro, vida que se expande. Quer carreira, visão, decisão esperta, mas educação financeira é o que te liberta. Não precisa de um tio Phil pra mostrar o caminho. A UVP chega junto, te pega pela mão no carinho. Te ensina a cuidar da grana com estratégia, pra não surtar quando chega a fatura sem tragédia. Quer virar o dono da sua grana sem estresse na jogada? A UVP te ensina na pegada mais braba. O Raul manda as aulas, é direto e eficaz. 8 semanas, cê já tá investidor sagaz. Quer virar o dono da sua grana sem estresse na jogada? A UVP te ensina na pegada mais braba. O Raul manda as aulas, é direto e eficaz. 8 semanas, cê já tá investidor. Se tu não curtir, relaxa, o Raul devolve o valor. É confiança no ensino, sem enrolação, sem dor. Com a conta UVP é só vantagem no rolê. Cashback que volta, tipo aí toma pra você. Zero corretagem, dica no zap, tá ligado? Cartão Black te devolve o que foi comprado. E se for viajar, tem acesso no terminal. O BTG te trata como VIP internacional. Então se liga, parça, se quer mudar de visão, clica no link da descrição e entra na missão. Porque pra virar o novo Will, cheio de ambição, a UVP é o passo certo na revolução. O nome Benny Medina pode não significar nada pra você, mas ele é a razão da série existir. Medina é um executivo da indústria da música, gerente de talentos e produtor de televisão que teve uma infância distante de todo esse luxo. Ele cresceu pobre em uma área humilde de Los Angeles, mas mudou completamente de vida ao conhecer um garoto branco rico. Através dessa amizade improvável, Medina foi acolhido pela família Elliott e passou a estudar na Beverly Hills High School. Lá ele conheceu Cary Gordy, um dos filhos do produtor Berry Gordy, que fundou a importante gravadora Motown. Juntos eles escreveram, arranjaram e produziram discos para Motown, além de fundar uma banda chamada Apollo. Tá, então um menino pobre se muda para um bairro rico e começa a viver numa realidade totalmente diferente. Pois é, a história real de vida do Benny é a motivação da criação da série. Mas como um jovem negro vivendo com uma família branca já era uma ideia meio batida na época, ele decidiu mudar para uma família negra. Isso abriu margem para explorar o preconceito e as diferenças de classe entre negros. Então, Medina e seu parceiro Jeffrey Pollack se juntaram com o lendário músico Quincy Jones, que ficou motivado a participar do projeto por causa da falta de representação positiva de pessoas negras na TV. O trio já estava por trás da produção executiva da série. Ainda faltavam algumas peças, mas uma era fundamental: o protagonista. Foi então que, por acaso, tudo mudou. Benny Medina conheceu um jovem promissor chamado Will Smith. Antes de virar ator, o Will Smith já era um nome forte na música. Como rapper, ele fazia sucesso usando o nome de The Fresh Prince e ao lado do DJ Jazzy Jeff formava uma das duplas mais queridas da época. Pra você ter uma ideia, eles ganharam até um Grammy.
E o álbum He's the DJ, I'm the Rapper entrou pra história como o primeiro álbum duplo do hip hop. Foi também o 8º disco de rap a receber o tão cobiçado certificado de platina. Mas não era só na música que o Will se destacava. As suas performances nos videoclipes chamavam atenção. Ele tinha presença, carisma, dá pra ver que tinha algo mais ali. E o curioso é que o Jazzy Jeff, o seu parceiro musical, mais tarde ia se transformar no hilário Jazz, o melhor amigo de Will na série. Mas nem tudo era glamour na vida do The Fresh Prince. Mesmo com o sucesso, o Will acabou entrando numa baita crise financeira. Ele devia nada menos que 2,8 milhões de dólares para a Receita Federal dos Estados Unidos. É isso mesmo que você ouviu. O cara que fazia sucesso nas paradas estava praticamente falido e prestes a perder tudo. Topar fazer a série podia salvar o Will Smith da falência, e ele sabia disso. No começo ficou em dúvida. Será que conseguiria segurar o papel principal? A resposta veio de um jeito nada convencional. Durante uma festa na casa de Quincy Jones, o Will foi convencido a fazer um teste ali mesmo, no improviso. E mandou tão bem que ninguém teve dúvidas. Quincy pegou o contrato, o Will assinou na hora. E assim, nasceu The Fresh Prince of Bel-Air, ou O Maluco no Pedaço. Detalhe que nas primeiras 3 temporadas, 70% do salário do astro ia diretamente para quitar a dívida com o governo. I had spent most of my money, like I spent all my money. And I didn't forget, but I didn't pay the IRS. The IRS took all that stuff, so I was like broke. 3 meses depois daquele teste improvisado, as câmeras já estavam rodando o episódio piloto. Mas antes disso, faltava uma peça importante. Quem iria roteirizar a série de fato? Foi aí que entraram Andy e Susan Borowitz, um casal de roteiristas que foi chamado para desenvolver a história e comandar tudo de perto. Eles viraram os showrunners da produção, ou seja, os responsáveis por dar o tom da série, escrever os roteiros e liderar a equipe criativa do começo ao fim. O piloto foi escrito e gravado em 3 semanas, o que é pouquíssimo tempo para esse tipo de coisa. O astro só teve 2 meses para estudar a atuação, e até a música tema foi criada numa velocidade relâmpago de míseros 15 minutos. A composição foi feita pela dupla Will e Jeff com base no conceito da série. Eles não tinham ideia, mas estavam prestes a lançar uma das músicas de abertura mais memoráveis da história da TV. A primeira temporada foi ao ar em 10 de setembro de 1990 e alcançou uma audiência de 12 pontos na televisão. Na época, isso era um ótimo índice de audiência, ainda mais para uma série que estava estreando com um ator totalmente novo. O início da série retrata a chegada de Will, um adolescente pobre da Filadélfia, na casa da sua tia rica em Bel-Air. Como é explicado na abertura, ele é enviado pela mãe depois de se meter numa briga com uma gangue barra pesada. Diferente do que possa parecer, Will Smith não interpreta a si mesmo na série. Na verdade, nem os nomes são exatamente iguais. O ator se chama Willard, enquanto o nome do personagem é William. O Will fictício é um jovem extrovertido e de bom coração, apesar de ser considerado um garoto problema. Ele enfrenta dificuldades para se adaptar ao estilo de vida luxuoso da família Banks, o que sempre gera conflitos e situações hilárias, principalmente com o primo Carlton e o tio Phil. É legal que os parentes do Will, eles têm personalidades bem fortes e bem definidas e não ficam presos àqueles estereótipos. Conforme a história vai avançando, a gente vai conhecendo camada por camada. Carlton é o típico Mauricinho mimado e certinho, às vezes irritante, mas também é inteligente e determinado a seguir os passos do pai. Mesmo tão diferentes, ele e o Will desenvolvem uma amizade genuína. Hillary, a prima mais velha, é totalmente consumista, mas surpreende com momentos de maturidade e integridade. Ashley começa como uma garotinha doce e inocente, até se tornar uma adolescente mais rebelde, influenciada por Will. Isso, claro, desagrada o tio Phil. Ele impõe respeito com sua postura firme e séria, mas por trás disso é um pai carinhoso e protetor. Tia Vivian é culta, equilibrada e generosa, uma mulher que construiu uma carreira admirável depois de aprender com a vida. E além da família Banks, temos o mordomo Jeffrey, que rouba a cena com uma personalidade bem diversa. Ele pode ser educado e prestativo ou cínico e debochado, dependendo de quem tá por perto. O primeiro ano de Um Maluco no Pedaço já tinha alguns dos elementos mais icônicos da série. A começar pelo visual do Will e os seus tênis Air Jordan. A Nike até relançou o Air Jordan 5 com o tema Bel-Air.
Logo no segundo episódio, acontece uma cena que viraria uma das piadas mais clássicas da série. O Jazz sendo jogado pra fora da mansão. A partir dali, isso virou tradição. Sempre que alguém perdia a paciência com ele, lá ia o Jazz voando porta fora. Ouça os violinos. Lindo. Oh. Os oboés virão em seguida. E pra qualquer criança que assistia, isso era o auge do humor. E tem um detalhe que poucos percebiam. A cena da expulsão quase sempre era a mesma gravação. Então, se o Jazz aparecesse com aquela roupa estampada, já dava pra se preparar. Era certeza de que ele ia ser arremessado de novo. Outra característica marcante é a quebra da quarta parede. Talvez a mais lembrada de todas seja quando o Carlton sai correndo do set de filmagens e passa pela plateia na quinta temporada. Mas desde o começo o Will já dava uma olhadinha pra câmera ou fazia um comentário pontual. Peguei ele! Não! Não! O que você fez, Will? Linda! Não! É brincadeira! Não! Não! Pelo amor de Deus! Não! Não! E a dancinha do Carlton ao som de It's not unusual to be loved by anyone. Você sabe como é que ela surgiu? Vale destacar que a coreografia não foi improvisada pelo ator Alfonso Ribeiro. Ele teve a ideia genial de juntar os passos de Bruce Springsteen e Courtney Cox no clipe de Dancing in the Dark com os movimentos de Ed Murphy no show de comédia Ed Murphy Sem Censura. Eu já fiz um vídeo curto explicando toda essa história, então depois você pode acessar na descrição para assistir. And so when in the script it said Carlton dances and we get on stage and we're just kind of, seeing what it is. And I'm like, I'm thinking this. Yes. And I show everybody and that was it. A série tem vários momentos de dancinha que ficaram no nosso imaginário e a gente usa como meme até hoje. E o cumprimento icônico do Jazz e o Will. Outra marca registrada da série eram as participações especiais. A mais lembrada, sem dúvida, é a de Donald Trump, quando ele apareceu na quarta temporada querendo comprar a mansão. Naquela época, ele era só uma figura famosa na mídia, bem longe de virar presidente. Mas não parou por aí. A lista de convidados é de peso. Queen Latifah, Oprah Winfrey, B.B. King, Chris Rock e até o próprio Quincy Jones, o produtor que ajudou o Will a entrar na série, deu as caras por lá. Era como se todo mundo quisesse passar por Bel-Air. Mas um dos maiores diferenciais de Um Maluco no Pedaço é aquele senso de humor que brinca com temas sérios como o racismo e diferenças de classe. Um momento lembrado até hoje acontece na cena do tribunal, quando Will e Jazz se envolvem num acidente de carro com Eric, um namorado da Hillary. Você pode abaixar as mãos, Jazz. Nem pensar. O cara tá armado. Daqui a pouco ele dá 6 tiros de advertência pelas minhas costas. Jazz. Falou. Eu tô abaixando minhas mãos devagarzinho. Durante o depoimento, o Jazz leva as mãos ao alto na frente do policial, com medo de fazer algum movimento brusco. Por trás dessa piada existe uma realidade sombria que a série nunca teve medo de expor. Antes disso, lá no 6º episódio, Will e Carlton são parados pela polícia e levados para a delegacia por suspeita de roubo. É uma crítica atrás da outra, mas sempre embalada por aquele humor afiado que a série sabia fazer tão bem. Mas no final do episódio o clima muda. Carlton, que sempre acreditou no sistema e em seguir as regras, leva uma verdadeira lição do primo Will. E pela primeira vez começa a questionar: será que o sistema funciona mesmo para todo mundo? Aí, Carlton, Que foi? os policiais só estavam tentando cumprir o dever deles? Will, não tente distorcer os fatos. Peraí, você não aprendeu nada no fim de semana? Com certeza aprendi. Sempre leve um mapa. O quê? Se tivéssemos um mapa, não precisaríamos andar a 10 por hora atrás de uma saída para uma estrada e não teríamos sido parados. Ah, tá bom, agora eu entendi.
Fomos parados porque estávamos andando devagar. Não respeitamos o limite de lentidão. Tá bom, eu nunca ouvi falar nessa lei antes. Mas eu ouvi falar de outra lei. E ela diz o seguinte: se você vir um cara negro dirigindo qualquer coisa que não seja um carro velho, é melhor detê-lo, porque ele deve ser um ladrão. Ah, que curioso. Eu aqui pensando que era essa lei, quando na verdade andamos abaixo do limite de lentidão. Obrigado por me explicar as coisas. Boa noite. Só estavam fazendo o seu trabalho. Boa noite, Carlton. Do que está reclamando? Só ficamos detidos umas horas. O papai esclareceu as coisas e fomos soltos. O sistema funciona. Espero que você goste do sistema, porque ainda vai ver muito disso na sua vida, sabia? Não se eu andar com um mapa. É nessa virada de tom que a série mostrava sua força, fazendo rir, mas também fazendo pensar. Muitas vezes a série deixa as piadas de lado e foca em assuntos bem sérios que não eram muito bem explorados na televisão. Isso acontece várias vezes, tipo quando o próprio Will, que se considerava por dentro das pautas raciais, ouve um discurso poderoso da tia Vivian. Tia Vivian, eu li a autobiografia de Malcolm X 3 vezes. E isto faz de você um estudioso da história dos negros? É um livro muito importante. Will, querido, você pode ler o livro. Usar camisetas, colar posters na parede e gritar palavras de ordem. Mas se você não conhecer toda a história, estará banalizando toda a luta. Colocando ainda mais o dedo na ferida, tem aquele episódio em que o Will é baleado em um assalto e o Carlton fica transtornado a ponto de comprar uma arma sem ter a menor responsabilidade. A mensagem contra a violência fica clara quando o Will força ele a entregar a arma e remove as balas chorando. Agora eu tenho certeza que você se emocionou quando o pai do Will voltou depois de anos só pra abandonar o filho de novo, né? Na cena final, que tem uma das melhores performances do ator na série, ele faz um monólogo arrasador. Não, até que ele foi legal pra mim. No verão as gatinhas vão à aula praticamente sem roupa, entendeu? Will é normal estar triste. Ué, por que eu estaria triste? Pelo menos ele se despediu dessa vez. E eu só preferia não ter gasto meu dinheiro nesse presente idiota. Eu sinto muito. Você sabe, se houvesse alguma coisa... Não, quer saber? Não precisa fazer nada não, tio Phil. Eu não tenho mais 5 anos de idade, entendeu? Eu não vou mais ficar esperando meu pai toda noite perguntando pra mamãe quando é que o papai vai voltar. Quem precisa dele? Ele não viu o meu primeiro arremesso e eu aprendi sozinho. E eu sou bom nisso hoje, não sou, tio Phil? Você é ótimo. Eu aprendi a namorar sem ele. Aprendi a dirigir sem ele, a fazer a barba sem ele, a brigar sem ele. Eu tive 14 aniversários sem ele. Ele jamais me mandou uma porcaria de cartão. Vai pro inferno! Eu nunca precisei dele, eu não preciso agora. Will. Não, e sabe o que mais, tio Phil? Eu vou me formar sem ele, eu vou arrumar um bom emprego sem ele, eu vou casar com uma mulher legal, eu vou ter um monte de filhos e eu vou ser um pai muito melhor do que ele foi. Eu não vou precisar dele pra isso, porque ele não teria porcaria nenhuma pra me ensinar sobre como se ama um filho. Por conta disso, surgiram 2 boatos falsos sobre a cena. O primeiro é que o verdadeiro Will Smith também foi abandonado pelo pai e por isso a entrega é tão forte. E o outro é que o texto foi todo improvisado pelo ator. Na verdade, o pai era divorciado da mãe, mas continuou presente na vida do filho, apesar dos conflitos que eles tinham de vez em quando. E o texto estava no roteiro, então essa foi só uma ótima atuação mesmo. Ao longo da série, o Will Smith não foi só melhorando como ator, mas virou um astro do cinema. Nos 6 anos em que filmou Um Maluco no Pedaço, ele também trabalhou nos filmes A Lei de Cada Dia, Feita por Encomenda, 6 Graus de Separação, Bad Boys e Independence Day. Conforme o Will crescia na carreira, o personagem também ia amadurecendo na série. Na 3ª temporada, bem no meio da sitcom, já dava pra ver que ele estava mais adaptado à vida em Bel-Air. Aquele garoto que chegou todo perdido no começo, agora parecia fazer parte da família de verdade. E falando em família, ela também cresceu. Foi nessa fase que nasceu o pequeno Nick Banks, o novo integrante da casa, que trouxe ainda mais momentos divertidos pra série. Antes de mais nada, eu sei que tem 3 tipos de pessoas que assistem o Aprofundo. Os inscritos, que já estão inscritos aqui no canal, já conhecem bastante da nossa dinâmica, já fazem parte da nossa comunidade. Mas tem 2 tipos de pessoas que eu quero falar diretamente agora, que é a pessoa que já assiste os vídeos do Aprofundo, mas não é inscrita aqui no canal, então, por favor, só dá uma conferidinha pra ver se você tá inscrito ou não. Se você tá na TV, passa pro lado aí agora. Se você tá no celular, só dá uma olhadinha, porque se você ainda não estiver inscrito, é só apertar nesse botão, porque isso me ajuda muito. E eu quero falar com você também que caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não conhece o canal, nunca tinha visto nada.
Seja bem-vindo, a gente faz vídeos toda semana, então aperta nesse botão de inscrever que você vai me ajudar a trazer vídeos cada vez melhores. E também tem o clube de membros aqui do canal Aprofundo, que é o Clube Aprofundo, é só apertar nesse botão aqui, ó, seja membro, que aí você vai poder assistir todos os vídeos um dia antes de todo mundo, você vai ter o seu nome no final de todos eles e ainda você vai me ajudar a escolher os temas. É isso, obrigado por ouvir esse recado e bora voltar pro vídeo. Mas nos bastidores da série, o clima familiar entre eles estava longe de ser uma comédia. A terceira temporada marcou a despedida de Janet Hubert, a primeira atriz a interpretar a tia Vivian. A saída dela foi cercada de polêmicas. No ano seguinte, o papel passou a ser vivido por Daphne Reid, mas o jeito repentino como tudo aconteceu levantou vários boatos. Um deles dizia que Janet teria se desentendido com Will Smith nos bastidores, e que ele inclusive teria pedido que o papel da tia Vivian fosse reduzido na história. Janet não gostou nada disso, e chegou a chamar o ex-colega de imbecil por não tê-la apoiado naquele momento. E a coisa não parou por aí. Anos depois, Will afirmou que ela queria ser o centro das atenções no programa e que isso gerava muita tensão no set. Já Alfonso Ribeiro, o eterno Carlton, chegou a comentar em um show de stand-up que o comportamento da atriz deixava um ambiente de trabalho bem difícil. Had an absolute amazing time working with Will, with Tatiana and James and Karen. Everybody was great. First mom, not so much. Mas esse caso chegou ao fim quando eles fizeram a tão esperada reunião de elenco no especial da Max. Janet esclareceu, em primeiro lugar, que nunca foi demitida, diferente do que a mídia divulgou na época. Ela revelou que a saída aconteceu em meio a uma fase pessoal muito difícil. Grávida, com problemas em casa e emocionalmente abalada. Tendo um bebê recém-nascido e o marido desempregado, ela se incomodou ao ser proibida de trabalhar em outros projetos, afinal isso era sinônimo de menos dinheiro em casa. A mágoa veio ao saber que escolheriam outra atriz em vez de renegociar. E aí se isolou no set por não saber em quem confiar, ainda mais depois de ouvir que a estrela da série estava por trás da decisão. Na conversa, a Janet contou que foi renegada por Hollywood e pela própria família. O astro reconheceu os erros, explicou que não tinha ideia da situação dela e os dois se reconciliaram depois de 27 anos. Em 2024, ele também comentou numa entrevista que cometeu um erro terrível ao julgar mal a importância da Janet para a série e para a vida dele. I made a horrible error and misjudgment of her value and power and beauty to the show. I horribly underestimated what she was for me at that point in my life. Mas pelo menos a reunião aproximou os dois novamente, tanto que o Will ajudou a apresentar o projeto infantil de Janet numa fundação educativa para meninas. E na época, quando a troca de atriz acontece, a série não tenta esconder não. Pelo contrário, eles fazem questão de brincar com a situação. Logo na primeira cena com a nova tia Vivian, o roteiro solta uma piadinha de metalinguagem que é genial, e que virou uma das quebras da quarta parede mais lembradas da TV. Sabe, senhora Banks, depois que teve o bebê, a senhora parece uma outra pessoa. Além de reaproximar os atores, o especial de 30 anos da série tem uma homenagem emocionante ao James Avery, que interpretava o tio Phil e, infelizmente, faleceu em 2013. Então, se você não viu, vale a pena. Agora, falando da segunda metade da série, a quarta temporada trouxe novos ares com a mudança da tia Vivian e a chegada do Nick. E supostamente teria rolado outro momento bem conturbado por conta de um cancelamento. Existe um boato bem famoso entre os fãs da série. Dizem que em certo momento os executivos da NBC notaram que os episódios inéditos tinham a mesma audiência que as reprises. E aí pensaram, por que gastar com novos episódios se a gente pode só repetir e continuar ganhando igual? A ideia era encerrar a série por ali mesmo. Mas, segundo a lenda, a reação do público foi tão forte que a produção acabou sendo salva pelos fãs. Só que tem um detalhe.
Nunca apareceu uma fonte confiável para confirmar isso. E o próprio criador da série, Andy Borowitz, disse em 2015 que essa história é só mito. Então, de qualquer forma, O Maluco no Pedaço seguiu firme por mais 2 temporadas. Na quinta, uma coisa chamou a atenção logo de cara. Nick, o caçulinho da família, aparece de repente bem maior, sem explicação. Eles até fazem, claro, uma piadinha com isso no começo e seguem em frente. Essa temporada também apresenta a Lisa, o grande amor do Will na série, com quem ele quase chega a se casar. E olha essa curiosidade, a Jada Pinkett Smith, que hoje é a esposa do Will na vida real, fez teste para esse papel, mas foi considerada baixa demais para ele. Ironia do destino, né? No 6º ano da série, Will Smith decidiu que era hora de chegar ao fim e seguir novos rumos. A história conclui os arcos dos personagens com a maioria dos Banks se mudando para Nova York, Carlton indo estudar em Princeton e Will continuando na Califórnia para terminar os estudos. Além da despedida, o episódio final é marcado pelos crossovers com as séries Different Strokes e The Jeffersons. E apesar de não ser um momento tão triste, os últimos segundos com a mansão vazia dão um nó na garganta. O Maluco no Pedaço acabou em 20 de maio de 1996, mas só foi cair nas graças do público brasileiro em 2000, quando estreou no dia 19 de março no SBT. A comédia começou sendo exibida nas manhãs de domingo e depois passou para as tardes no meio da semana, quando alcançou uma audiência que superava a Globo com o video show. Anos depois, outros canais também exibiram a série no Brasil: Multishow, TNT e Nickelodeon, onde fazia parte do bloco Nick Night. O sucesso no nosso país se deve por vários motivos, entre eles o mérito próprio da série, o horário acessível, mas também o ótimo trabalho da equipe de dublagem, que ajudou a imortalizar algumas falas. Aliás, o Manolo Rey teve uma sacada genial que foi a razão da dublagem ter sido tão importante. Enquanto a voz do Will Smith é grave, ele apostou em uma bem mais aguda. Como o Manolo disse numa entrevista, em vez de dublar a boca, ele dublou o corpo do ator. E ao lado dele, a dublagem contou com vários grandes nomes, como o saudoso Lauro Fabiano, que deu voz ao tio Phil e ao Dumbledore em Harry Potter, ou a Geisa Vidal, que fez a primeira tia Vivian, além de personagens hilárias como a vovó maluca de Madagascar e a Isma de A Nova Onda do Imperador. A obra seguiu viva através de reprises e memes por muitos anos, até que em 2019, um vídeo intitulado Bel Air chamou bastante atenção na internet. Era um fan-filme em formato de trailer anunciando uma releitura dramática de Um Maluco no Pedaço. O sucesso do vídeo chegou até o próprio Will Smith, que achou a ideia brilhante e gravou uma conversa com Morgan Cooper, o autor do fan-filme. Pouco mais de um ano depois, a série Bel Air foi anunciada. Seguindo o mesmo tom do falso trailer, a trama acompanha a mudança do Will para Bel Air com uma perspectiva mais atual e séria, trocando a comédia pelo drama. A produção estreou em 2022 e gerou opiniões mistas da crítica, mas se saiu bem com o público. Foi a série original mais vista da plataforma de streaming Peacock. E as 2 temporadas seguintes tiveram avaliações melhores, conforme a narrativa conseguia se soltar mais da sombra da versão original. Já a 4ª temporada ainda está em produção e vai ser a última. O motivo, pelo que dizem por aí, seria problemas com o orçamento da produção. O fato é que Bel Air não alcançou o mesmo sucesso da versão original, mas eu acho que essa é uma comparação meio injusta, né? O Maluco no Pedaço é uma das séries de comédia mais importantes da história da televisão por várias razões. Mas a maior delas é uma coisinha chamada relevância. A aposta em um rapper sem experiência como ator poderia ter dado errado, mas deu tão certo que transformou Will Smith em um dos artistas mais amados do planeta. Ele pode até não ter sido o primeiro rapper a se arriscar na atuação, mas sem dúvida, foi o mais marcante. O sucesso do Will abriu caminho para uma geração inteira de artistas do rap seguirem a mesma linha. Mas o impacto vai além da carreira do Will. A série levou a cultura do hip hop direto para o centro das atenções. Muita gente teve o primeiro contato com esse universo por causa do estilo do personagem, da trilha sonora, das roupas, da linguagem. O Maluco no Pedaço não só fez história na TV, como ajudou a espalhar uma cultura que até então ainda vivia à margem do mainstream.
Outras séries já tinham retratado famílias negras na TV antes, mas O Maluco no Pedaço fez isso de um jeito diferente, misturando elementos da cultura urbana com o universo da elite negra americana. Essa mistura criou um leque enorme de personagens e ajudou a quebrar muitos estereótipos. Na mesma casa conviviam o tio intelectual e bem-sucedido, o primo certinho, a prima mimada, o mordomo sarcástico e, claro, o Will, o rebelde que chegou do nada e virou o centro da bagunça. O Maluco no Pedaço não é só uma série de comédia com bordões engraçados e dancinhas marcantes. É uma obra que atravessou gerações misturando humor afiado e temas profundos. E fazendo isso com uma leveza que poucas produções conseguiram repetir. Eu sei que não parece, mas a série já tem mais de 30 anos. Mas quando falaram em reboot, ou seja, refazer tudo do zero com novos atores, uma nova história para um novo público, a ideia não foi pra frente. Talvez porque Um Maluco no Pedaço não precise ser refeito. Porque mesmo depois de tanto tempo, os problemas que ela escancara ainda estão aí. E o humor, o carisma e a inteligência do texto continuam atuais como nunca. E por mais que tenham rolado tretas nos bastidores, desentendimentos, mágoas, bom, isso faz parte de qualquer família. Oi, meu nome é Lucas Seixer, eu sou jornalista e criador de conteúdo. Se você me segue no @aprofundoideias, você sabe que esse era o vídeo da semana e você viu todos os bastidores de como que eu gravei ele. Qual que é o seu momento preferido, o seu episódio favorito de Um Maluco no Pedaço, hein? É claro que não deu pra falar de todos eles, eu provavelmente esqueci de algum, porque são muitos episódios icônicos, então deixa aqui nos comentários e vamos discutir qual que é o melhor episódio de Um Maluco no Pedaço. E uma das coisas que eu mais amo em Um Maluco no Pedaço é a dublagem, não tem jeito. Eu já assisti a série inteira legendada pra ter a experiência de verdade e tal, só que quando eu quero, sei lá, tô almoçando e quero assistir uma coisa legal, eu vou lá e assisto dublada, porque mesmo assim é muito engraçado, os dubladores fizeram um trabalho impecável nessa série. E depois, quando eu fui assistir ela legendada, eu tomei um susto realmente, porque eu não associei uma coisa com a outra, que o Will Smith, na verdade, tem uma voz super grave, né? E quando você vai assistir dublada, ele tem uma voz muito mais aguda e parece que combina muito mais. Enfim, é uma série muito gostosa de assistir, né? Muito confortável, os episódios são bem rápidos e tem umas piras também de metalinguagem, de olhar pra câmera, de sair pro meio do público, assim, que eu acho muito, muito incrível. Não esquece de mudar sua vida financeira de uma vez por todas com a UVP, o link tá aqui na descrição e também no comentário fixado. É isso, gente, obrigado por assistir mais um vídeo até o final. Se caso você está reagindo a esse vídeo, se você tem um canal de react e chegou até essa parte, um beijo pra você, muito obrigado e fique à vontade pra reagir a qualquer vídeo do canal, tá bom? É isso, gente, até a próxima, tchau!